Adore a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oremos, irmãos. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é tremendo e poderoso. Ah, Pai, verdadeiramente sem o Senhor não dá nas nossas vidas. Ah, Pai, que possamos confiar e esperar, porque, Pai, como diz a Tua palavra, assim como as montanhas que são inabaláveis, assim é aquele que confia em Ti. Ele passa pela tempestade, Ele passa, ó Pai, pelos momentos, ó Pai, de adversidade, pelos desertos, mas o Senhor, ó Pai, aleluia, fortalece o Teu filho e a Tua filha, dando vitória, operando milagres, sustentando, ó Pai, amadurecendo mais e mais a nossa vida, para a glória do Teu nome. Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, entregamos, ó Pai, aleluia, a nossa saúde, a nossa petição diante de Ti. Sabemos, ó Pai, que os desafios se levantam, mas o Senhor, ó Pai, é maior. O Senhor é aquele, ó Pai, que dá ordem, as muralhas caem, os gigantes, as batalhas, tempestade. É o Senhor, ó Pai, que dá livramento. É o Senhor que nos sustenta, ó Pai. E verdadeiramente, ó Pai, nos dá sabedoria para entendermos a Tua vontade. Pai, que possamos viver os Teus propósitos, que possamos viver, ó Pai, cada etapa da nossa vida, com a certeza que o Senhor está no controle. Repreenda, ó Pai, toda a incredulidade, repreenda toda a murmuração, repreenda, ó Pai, os palavrões, palavra torpe. Ah, Pai amado, santifica, ó Pai, a nossa boca, santifica, ó Pai, cada dia mais a nossa mente, para que possamos entender, ó Pai, e testemunhar que só o Senhor é Deus, e testemunhar, ó Pai, que para Ti nada é impossível. Todas as coisas são possíveis, assim como a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. É o Senhor que cura, é o Senhor que bate o martelo, é o Senhor, ó Pai, que repreende a enfermidade, é o Senhor, ó Pai, que dá a última palavra. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor liberta, que o Senhor repreende, ó Pai, os dardos inflamados do adversário, que o Senhor, ó Pai, joga por terra, ó Pai, as orações ao contrário, e visita, ó Pai, esta noite as famílias, ó Pai, que estão, ó Pai, junto conosco, cultuando, Pai, através das redes sociais. Pai, visita o lar dos Teus filhos, ó Pai, visita a nossa vida, ó Pai, porque o Senhor prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, toma a vida do pastor Daniel nas Tuas mãos. Usa o Teu servo, ó Pai, com autoridade. Usa o Teu servo, Espírito Santo de Deus. Que a mensagem, ó Pai, venha a ser clara no nosso coração. Que possamos, ó Pai, estarmos preparados para ouvir a Tua palavra. Para, ó Pai, comer desse maná, ó Pai, que só o Senhor pode dar. Pai, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Eu passo a palavra para o pastor Daniel, amém? No nome de Jesus. Logo depois da mensagem, o Ministério Shekinah estará adorando ao Senhor.
Amém, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Santificado seja nosso Deus mais uma vez. Já adianto para os irmãos que a mente está um pouquinho cansada hoje. Já está falhando, já. Mas creio que pela misericórdia do Senhor, Ele vai ministrar os nossos corações. Não só a vocês, mas a mim também, amém? Minha irmã e meu irmão, hoje, em especial também, como eu sempre falo, não dê atenção às minhas palavras e no meu grande esforço aqui, que vou tentar nem dizer em palavras, mas naquilo que o Espírito Santo tem a dizer com você essa noite. O Espírito que há de falar através de mim, se é que Ele há de falar, é o mesmo que está para você essa noite. O Espírito, ele não está aqui para uma pessoa só, mas para todo um povo que aqui se reúne. Amém? Você crê nisso, minha irmã, meu irmão? Então que o Senhor seja louvado. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Nossa pastora também ministrou, dentro desse texto, na parte da manhã. Mas o Senhor assim confirmou nesse texto também. Livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 22, amém? Amém, irmãos? Êxodo capítulo 12, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para os matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E paramos aqui, amém? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Vamos orar a Deus, amém? Santo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradeço e glorifico, ó Pai, por tamanhas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito para nós até o dia de hoje.
Mas para o dia de hoje, Pai, para esse momento, pedimos que o Senhor continue a ministrar a Tua palavra em nossos corações. Continue a falar no âmago do nosso ser. E que não venha ser eu, Senhor, a falar aqui, mas o Senhor usando a minha vida, se assim o Senhor o quiser. Que mais uma vez, Pai, eu venha diminuir para que o Senhor cresça. E Senhor, eu digo que hoje está sendo um dia um pouco desafiador para o Teu Filho. Mas sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Sei que pela Tua misericórdia, Senhor, e Tu és dono de todas as capacidades. Então, Pai, que hoje, que o Senhor venha totalmente a se destacar através da minha vida. Que, Pai, as minhas dificuldades, elas não venham ser um empecilho para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. E então, assim, Pai, a Tua palavra chegará a nós. Mas, Senhor, que seja feito segundo a Tua vontade, o Teu querer. Independente de qual ela seja, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para ouvir a Tua palavra, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para sairmos daqui alimentados, Senhor, de Ti. Essa é a oração que eu lhe faço, Deus. Essa é a oração, Pai, que eu faço para os meus irmãos aqui presentes. E assim, Pai, eu já te agradeço e te glorifico. E louvo o Teu nome. Fazendo isso no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, esse é um texto que se encaixa bem para o momento que nós estamos, para o dia de hoje, para esse fim de semana, por assim dizer. Como você sabe, nós estamos em época de Páscoa, em período de comemoração nacional e internacional. Mas garanto para mim, para você, e eu me coloco nesses que estou falando, que acabam me esquecendo algumas vezes da importância dessa data. Acabo às vezes me esquecendo do quão profundo é esse dia. E às vezes tratando como um dia como qualquer outro. É claro que é um dia de 24 horas também. É um dia que vai ter, né, seus períodos, vai ter suas épocas, vai ter suas horas passando. É claro que isso é igual a todos os dias. Mas é um dia que deve ser memorial para mim e para você. Um dia que nunca, por nenhum de nós, pode ser esquecido. E acrescento, nunca pode ser esquecido em toda a sua completude. E é nesse ponto que nós vamos caminhar um pouquinho hoje, nesse culto. É nesse ponto que mais uma vez o próprio Deus irá mostrar por que esse dia tem que ser estatuto perpétuo para mim e para você. Porque ele não pode ser esquecido por nós. Porque ele deve ser ensinado para os nossos filhos e as nossas filhas. Porque ele é tão importante para mim e para você hoje. E nada mais certo do que começarmos pelo início dessa data. Acredito que boa parte dos irmãos aqui presentes saibam que episódio é esse daqui. Você sabe, o povo de Deus estava sendo escravo do Egito por alguns longos anos, 40 para ser mais exato. E conforme a história foi correndo, o Senhor levantou um Messias, vamos colocar assim. Levantou um escolhido dele que seria o libertador desse povo, que era Moisés. Moisés é enviado, ele foge do Egito, mas depois o próprio Deus o envia de volta para o Egito para libertar o povo. E que ele seria a boca de Deus naquele lugar.
E ali ele anuncia, Faraó resiste, e Moisés anuncia que viriam pragas sobre o Egito. E assim vem uma atrás da outra, até chegar a última praga, a 10ª praga. E essa 10ª praga, ela é um pouco diferente das demais, porque ela tem uma diretriz que Deus dá para Moisés e para Arão no capítulo 12. O próprio Deus fala com ambos, dizendo que esse dia seria, a partir desse momento, o primeiro dia do ano para os judeus. E realmente é. E que nesse dia, todo o povo deveria se reunir nas suas casas, pegar um cordeiro sem mácula, sacrificá-lo, uma parte eles se alimentarem, se sobrar, deveria ser queimada totalmente ao Senhor. Se algum irmão ou alguma irmã não tivesse condições de ter um cordeiro, que fizesse o rito com o vizinho, e ambos compartilhassem, e que o sangue desse cordeiro, que foi ali imolado e sacrificado, eles deveriam, como nós começamos a ler, pegar um broto, passar o sangue nesse broto, e ele passar no umbral da porta, porque o próprio Deus passaria no meio deles, e Deus viria para matar, mas aqueles que tivessem essa marca não seriam mortos. Deus passaria por cima dessas portas. E Deus fala que esse deve ser o estatuto perpétuo, e sempre se lembrar desse dia. E como você, acredito que conheça a continuação da história, assim aconteceu. Deus veio, eles fizeram o seu rito, mantiveram-se em suas casas. Ali também aconteceu o rito famoso dos pães asmos, justamente pela pressa do momento, não deu tempo para a massa crescer, por isso pães asmos. E Deus passou no meio do Egito. Porém, nada aconteceu com os filhos de Israel, mas com os filhos dos egípcios, esses foram mortos, todos os primogênitos. A primeira coisa que você deve saber, e acredito que você até já saiba, é que o simbolismo aqui do cordeiro ser sacrificado, e isso fica mais claro ainda nos próximos capítulos mesmo, no livro de Levítico principalmente, que esse cordeiro ele seria sempre sacrificado em expiação pelos pecados. Era um sinal da expiação pelos pecados dos judeus, porque eles estavam ali longe de Deus há muitos anos, eles estavam em um povo estranho, e Deus há muito tempo não falava com nenhum deles. E esse Deus é santo, e para servir a Ele, como nós aprendemos em Levítico, precisa ser santo. E nenhum ali era no momento, mesmo Moisés e Arão. Então eles fariam sempre isso como sinal da expiação dos pecados deles, que o próprio Deus expiou esse pecado, que o próprio Deus deveria sempre perdoá-los dos seus pecados. E aí sim, eles passariam. Deus passaria e a morte não chegaria até eles. Já adianto para vocês uma lição que eu acho que muitos cristãos já conhecem, é que o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos isso. E quando ele fala morte, não é morte só espiritual,
mas a morte do todo, tá? Quando ele fala o salário do pecado é a morte, é preço de sangue. É preço sim espiritual também, mas preço também de sangue. O pecado leva à morte completa do ser humano. Não é só de um pedaço dele. O corpo morre, mas o espírito está ainda tudo bem. Ou o espírito morre e a carne está tudo bem. O pecado leva à morte completa do ser humano. E eles precisavam entender. Por isso, aqui Deus fala para ser estatuto perpétuo. Para que eles nunca se esqueçam que o pecado é preço de sangue. O preço do pecado é preço de sangue. E quem cobra esse preço não é o diabo, não é demônios, é o próprio Deus. Porque, repetindo, é um Deus santo e justo. E podemos começar daqui. Uma coisa que talvez você não saiba, mas é que Páscoa, Pesach, no hebraico original, significa passagem. E a lição maior que fica para os judeus da Páscoa é justamente que eles passaram da escravidão para a liberdade. E para nós, hoje, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, e a Páscoa se mantém, é o mesmo simbolismo. Nós saímos daquela escravidão que nós estávamos, mortos em nossos pecados e delitos, e hoje nós somos livres em Jesus Cristo. Verdade. É uma lição simples e fácil que deve ficar para nós. Mas não é só isso. Se você parou para perceber no texto, não sei se você percebeu nas linhas miúdas, mas para o povo passar, diaconisa, irmão André, irmã Ana, irmão Edson, irmã Nalva, pastora Gil, para o povo conseguir passar, como é o significado da liberdade, da escravidão para a liberdade, algo teve que passar antes. Ou melhor, alguém teve que passar antes. Vamos voltar no verso 23 do mesmo texto. Êxodo capítulo 12, verso 23. Acompanhe aqui. Olha o que diz. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. A palavra, especialmente a segunda, passará aqui, é Pesach, passagem. A mesma palavra que é usada para Páscoa. Essa é uma lição que às vezes pode passar despercebido pela gente. Mas antes de o povo passar e ir para a liberdade, ir para a terra prometida, ir para Canaã, Deus teve que passar antes. Foi Deus que passou primeiro. E o passar, o Pesach, é justamente esse simbolismo que estava ali no texto. Passar por cima. Não é só passear, é passar por cima.
E aqui é uma lição que deve ficar clara para nós. Se nós podemos passar de um lugar para o outro, podemos sair de uma circunstância para outra, ou como é o caso aqui, eles deixarem de ser pecadores para a nação santa do Senhor, é porque Deus passou no meio deles primeiro. Deus fez algo por eles antes. E se você viu ali no texto, Deus passou para quê no meio deles? Para que Deus estava passando no Egito, como eu disse aqui? Para exercer a sua justiça. E a justiça de Deus é fogo consumidor, como nós sabemos bem. É claro que Ele ama a sua criação, Ele ama aqueles que foram criados por Ele, aqueles que são imagem e semelhança dEle, mas ainda assim é um Deus justo. Todo aquele que se voltar contra a sua vontade, irá perecer, como está acontecendo com o Egito aqui. Todo aquele que está manchado em pecado, também perecerá. Mas porque Deus mesmo falou o que eles fariam para não morrerem, eles puderam passar da morte para a vida. Os que tinham a marca, a expiação dos pecados, foram salvos. E essa é uma lição, queridos, que ela se mantém na Bíblia, tá? Em Levítico capítulo 26, verso 11, nós temos o entendimento ali que Deus está sempre sobre o seu povo. Deus está sempre à frente do seu povo, cuidando deles. Em Oséias capítulo 11, verso 9 e 10, nós vemos ali Deus dizendo que Ele mesmo estará no meio do povo. E como um leão, Ele rugirá, e os seus ouvirão esse rugido. Mas também nessa mesma perspectiva, em Amós, capítulo 3, a partir do verso 3, vai falar que como andarão dois juntos, se não concordarem? E detalhe, quando ele fala não andarão dois juntos, ele não está falando de duas pessoas humanas, ele está falando do povo e ele mesmo. Ou seja, como o povo vai andar junto se não está em concordância comigo? E ele continua: rugirá o leão sem motivos? Sem presa para tragar? E você conhece bem também o simbolismo, que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. E Jesus também é essa figuração. Mas o leão está sempre voltado para a sua presa. E na analogia aqui, a presa de Deus é o pecado. São as más conversações, são as mentiras, são a negação de Jesus Cristo, é a falta de perdão, e por aí vai. Esses textos, eles vêm para Deus falando com o povo judeu, para falar que o tempo todo Ele está presente no meio do seu povo. O tempo todo Ele está passando no meio do seu povo. E a todo momento, Ele está pronto para tragar. Da mesma maneira que aconteceu aqui.
E aí está o motivo de ser perpétuo. Por que tem que ser sempre lembrado? Porque sempre Deus está no meio do seu povo. Como eu estava falando no momento do louvor, Deus está sempre por nós. Mas se Ele está sempre no nosso meio, o perigo dele estar sempre no nosso meio também continua existindo. E não estou falando isso, você está entendendo, dizendo que Deus é perigoso. Mas é um Deus santo, que cobra a sua justiça. Amém? Você entende isso? Você concorda com essas palavras? É desse mesmo lugar. Mas, como você sabe, a profundidade da Páscoa não se termina aqui. Ela continua para o Novo Testamento também. Mas mantenha as ideias, mantenha o que Deus já falou com você até esse momento. Quando nós chegamos em João 1, logo no primeiro capítulo, nós vemos ali uma descrição de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel cumprindo ali também a profecia de Isaías. E Emanuel significa Deus conosco. E já entendemos pelo Antigo Testamento que Deus está sempre no meio do seu povo. Em outras palavras, o que estou querendo dizer é que Jesus é essa encarnação de Deus no nosso meio. João entendia isso, por isso ele falou essas palavras. Jesus não era só um Messias ou um homem qualquer, mas ele era o próprio Deus. E ele sendo o próprio Deus, o que ele também podia vir para fazer? Como Deus fez ali no tempo do Egito, quando estava passando, destruiu o pecado. Que foi para isso que Jesus veio. Acho que todo mundo sabe isso e concorda. Para vencer, né, o último inimigo, que é a morte, e tirar a chave do inferno, que vinha do pecado. Quando nós vemos Jesus falando, é chegado o reino de Deus, ele começa seu ministério assim. Não sei se você já parou para pensar, mas ele fala: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. É possível alguém se arrepender por conta própria? Nós aprendemos pelo próprio Jesus mais para frente que ninguém vai ao Pai se Ele mesmo não o atrair. E Paulo fala isso a mesma coisa. Nós só vamos a Deus porque Ele nos predestinou a isso. Romanos 8, 9, 10, 11, 12. Da mesma maneira aprendemos que nós não amamos por conta própria. Em João, 1 João. Mas Deus nos amou primeiro. Aprendemos também que Jesus fez o que fez antes de nós acreditarmos nele. Se você parar para pensar. O que eu estou querendo dizer com essas palavras? Quando Jesus veio anunciar o seu reino, e o seu reino é justiça, como nós vemos lá em João 6,44, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quando Jesus anunciou essas palavras, ele automaticamente anunciou a minha e a sua condenação, tá?
Porque eu e você não tínhamos como entrar nesse reino. E todas as profecias levam a dizer só que o Messias permanecerá e o seu reino. E todos estarão debaixo dos seus pés e sendo destruídos por ele. Não é isso que nós aprendemos nos profetas? Especialmente os profetas menores? O ponto é que nem eu nem você tínhamos como entrar nesse reino. Então, de novo, seguindo a afirmativa, Jesus veio como a encarnação desse passar no nosso meio. E ele de novo veio anunciar a nossa morte. E que Deus iria cobrar o seu preço agora. Porque ele, sendo o Messias, o rei, já veio anunciar que seu reino chegou. E se o seu reino chegou, todos os outros passaram. Todos os outros perderam o seu poder. Todos os outros estão fadados à destruição. Mas, como você conhece a história, Cristo não veio como um destruidor, mas como um bom pastor. Amém? Na parábola de João, capítulo 10, verso 9 em diante, Jesus vai começar a contar uma parábola muito conhecida por nós, que é a parábola do bom pastor. E ele começa, e fica claro para a gente hoje em dia, que ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que voluntariamente dá a sua vida para ele mesmo tomá-la depois. E que da mesma maneira que ele é o bom pastor, ele é a porta. Acho que você nunca parou para talvez entender como é que ele pode ser o bom pastor e a porta ao mesmo tempo. Como é que ele pode ser as duas coisas no mesmo texto? O significado, irmãos, minha irmã que está aqui presente, que Jesus está falando ali, quando ele está falando que ele é a porta, Jesus está provavelmente fazendo uma alusão à porta do templo, que ficava ali perto do tanque de Betesda, inclusive. Essa porta do templo é onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas. As ovelhas sem mácula, que nós vimos lá atrás. Então, qual é o mistério de Jesus falar que ele é a porta? O próprio texto vai falar que elas entram e saem. Se elas entram e saem, é porque elas não foram sacrificadas. Por isso que ele fala que ele é a porta. Porque da mesma maneira como lá no Egito, que tinha o sangue no umbral da porta, não havia necessidade de matar ninguém dos judeus. Porque a marca, o meio, estava ali. É isso que Jesus está falando. Que através dele, ninguém será destruído. Mesmo os santos, que deveriam sim ser sacrificados, como Isaac deveria ter sido sacrificado, ainda assim serão poupados pelo próprio Deus. Porque de novo, o próprio Deus vai criar um meio para o seu povo se salvar. O que eu quero colocar para mim, para você, nesse sentido agora mais completo e total,
é que na Páscoa eu e você temos sempre que lembrar a primeira coisa: que Deus está no meio do seu povo, que Deus está no meio da nossa nação, no meio da nossa humanidade. E esse Deus, sim, Ele é um Deus de amor, mas é um Deus santo, que não vai suportar por muito tempo o pecado, não vai suportar por muito tempo os destruidores, não vai suportar por muito tempo os lobos vestidos de ovelhas, e não vai suportar muito tempo eu e você cometemos os mesmos pecados. Esse Deus, Ele pede um preço, porque Ele é santo. E quando Ele criou todas as coisas, tudo era bom. Mas o pecado corrompeu todas essas coisas, diaconisa. E Ele vai cobrar o preço disso, de terem sujado a sua criação. Essa é a primeira lição que tem que ficar para mim e você. A segunda lição é lembrar que eu e você somos contados entre aqueles que deveriam ser destruídos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nenhum deles era merecedor da salvação de Deus. E claro, eu e você hoje não somos diferentes. Se Deus estava no meio, era certo Deus, se assim quisesse, matar os do povo de Deus, porque eram pecadores. Como nós entendemos à luz de Hebreus, sangue de animais não purifica pecados. Não é isso que o autor de Hebreus fala? Que o sangue de animais é só um sinal, um memorial da expiação de pecados, que o pecado, o preço dele é a morte, é preço de sangue. É isso que ele fala lá. Então, em linhas miúdas, o povo lá não foi purificado. Então, se Deus quisesse, poderia destruí-los sim. E hoje é a mesma coisa. Somos lavados pelo sangue de Jesus? Somos. Mas a nossa carne ainda é a mesma. Ainda temos o mesmo sangue e a mesma carne. E ela milita contra o nosso espírito. E você sabe, às vezes ela vence. E me coloco nisso, eu não estou falando como um santo para vocês. A carne me vence às vezes também, mesmo eu sendo pastor. Então Deus tinha o direito de nos matar se Ele quisesse. Mas a próxima lição que entra é que Jesus, quando Ele se sacrificou, ao mesmo tempo Ele nos marcou. Por isso que nós lemos em Apocalipse capítulo 7, 14, quando João vê uma multidão de pessoas de vários cantos, e o anjo que está acompanhando fala: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que eu estou trazendo para mim, para você e para lembrarmos, é que a gente não tem condições de nos purificarmos, de nos arrependermos, de irmos sozinhos até Deus. Foi Jesus que tornou isso possível. Foi Jesus que nos marcou antes de nós sequer acreditarmos nele, antes de sequer amarmos a Deus, antes de sequer pensarmos se íamos vir para o culto ou para uma igreja ou não. Jesus fez isso antes da fundação do mundo, também como o autor de Hebreus fala. Ele escreveu nossos nomes no livro da vida antes de nós fazermos qualquer coisa para merecermos isso. Em outras palavras, Cristo se fez o meio para sermos salvos.
Então, antes de lembrarmos que hoje nós somos libertos dos nossos pecados, delitos, nós passamos da morte para a vida eterna, antes de você lembrar essas coisas, que Páscoa é a morte de Cristo, lembre-se dessas coisas antes. Lembre-se desses detalhes antes. Então tenho certeza que você vai dar a verdadeira importância para esse dia. Você vai dar a verdadeira importância de ensinar isso para os seus filhos. Você vai dar a verdadeira importância para a sua vida hoje. E para encerrar, meus irmãos, para não ficar nas minhas palavras, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Do verso 22 a 28. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Glória a Deus. E esse texto, marque ele na sua Bíblia depois. Ele é a pregação de hoje para os nossos corações. Ele é a palavra de Deus falando sobre tudo o que foi dito aqui. Que, como disse no início, a lei pede sangue, a lei pede justiça. Sangue de animais nunca vai ser suficiente, porque as coisas do Espírito pedem sacrifícios maiores do que simples animais. As coisas celestes, para serem purificadas, nossa alma pede coisas e sacrifícios maiores. E Cristo prefigurou esse sacrifício superior. Sendo Ele Deus, como nós sabemos, Ele mesmo foi esse preço acima que era necessário. E através dele, o pecado foi superado. O pecado foi vencido. Porque Ele, como eu disse antes, não viveu a sua vida e morreu para benefício próprio, para ser servido, mas para servir.
Porque Ele não veio trazer o próprio reino, mas anunciar o reino para todos e trazer suas ovelhas para dentro. Ovelhas que, como a gente vê lá na parábola, que não estão só na nação de Israel, pois tem ovelhas fora desse aprisco. Porque Ele fez isso, é que nós podemos passar da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Para mesmo nós que habitamos hoje nesse santuário, mesmo ainda sendo pecadores, todos nós, mas nós temos a marca desse Cordeiro e seremos poupados por Deus. Como o povo no Egito foi poupado. Mesmo eles sendo pecadores, estando dentro da casa, mas a marca do Cordeiro estava ali. Páscoa, por fim, é o último versículo que nós lemos aqui hoje. É o último versículo desse capítulo, que é o verso 28. Nós esperamos esse Cristo voltar para nos salvar definitivamente. Já somos salvos, glória a Deus e aleluia. Mas Ele voltará uma segunda vez para nos salvar. Como a pastora estava pregando até de manhã na hora da consagração, para nos levar para Canaã, para a Nova Jerusalém, para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Mas para que isso aconteça, você precisa guardar a Páscoa. Você precisa viver sua vida como que celebrando essa Páscoa, celebrando essa passagem, celebrando ponto a ponto do que o Senhor ministrou para você hoje. Que Deus está no nosso meio, que Ele está passando, que Cristo habitou no nosso meio, que Ele mesmo é a marca do sangue que hoje nós temos, a marca da promessa, e que até que esse dia chegue, nós devemos celebrar como estatuto perpétuo. Amém? Você coloque de pé, em nome de Jesus. O que deve ficar de lição prática, irmãos, para mim e para você disso, é lembrar que Deus é um leão. Sim, Ele mesmo pode fechar a boca, como fez com Daniel. Mas Ele mesmo também pode ser o que vai despedaçar, como vemos em Amós e na continuação da história de Daniel, que acontece com aqueles que caluniavam Daniel. Deus é um Deus bom, sim, mas Ele não pode fugir da sua natureza, e a sua natureza é santa, e a luz não se dá com as trevas. Se em qualquer momento, chegando esses dias, eu e você tivermos manchados, né, pastora? Tivermos manchados com qualquer manchinha preta, o leão vai comer, vai caçar, vai destruir. Porque essa é a natureza do nosso Deus. Então escolha sempre o Senhor, minha irmã e meu irmão, em todas as circunstâncias. E sempre lembrando,
você não é capaz de seguir a Deus por conta própria. Você não é capaz de se salvar. Em Apocalipse vai falar, né, dos homens clamando, querendo que os montes escondam da ira do Cordeiro. Mas isso não vai ser suficiente. Porque a própria palavra de Deus vai falar que quando Cristo vier, os céus passarão. As nuvens se abrasarão. A criação fugirá. E esse será o momento que o leão virá para devorar. Mas se eu e você guardarmos a Páscoa, essa Páscoa tão esperada por nós, verdadeiramente seremos salvos. Passaremos esse êxodo dessa vida e chegaremos a Canaã. E essa pregação vem não só porque é meu desejo como irmão e irmã que você esteja lá, mas do próprio Deus querendo que você sempre se lembre dessas coisas para você estar lá com Ele, para que Ele não tenha que te destruir. Ou você acha que Deus se agrada por destruir a sua criação? Então ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Lembre sempre que Deus está presente contigo. De maneira nenhuma Ele te deixará e nunca te abandonará. Quando você estiver fraco, Ele te fará forte. Mas também lembre que é um leão que habita em você. Que é um rei que domina sobre a sua vida. E lembra que você tem que se prostrar diante dele todo o tempo. Que você tem que lembrar que você está marcado com o sangue de um cordeiro. Que você só vai ser salvo porque você tem o cheiro desse cordeiro. Você tem alguma coisa que lembra esse cordeiro. Você está contado entre aqueles que foram o pagamento desse cordeiro. E aí eu tenho certeza que a Páscoa vai ser mais importante para você. Como foi para mim com essa mensagem, quando o Senhor estava ministrando comigo. E eu confesso aos irmãos, nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas Deus é misericordioso. E Ele mesmo me levou a esse entendimento. Vamos orar, amém? Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Oremos a Deus. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esse dia tão querido que o Senhor nos dá. Esse dia, Pai, que cumprimos um mandamento perpétuo dado por Ti, onde lembramos, Senhor, que não merecemos nada do que estamos aproveitando hoje. Não merecemos nada do que estamos hoje sendo participantes. Não merecíamos, Senhor, sermos poupados por Ti. Como Teus filhos antigamente falavam, o Senhor mesmo nos salvou de você mesmo. Porque da mesma maneira que o Senhor é o Deus que deu a aliança, nós pervertemos essa aliança, e a aliança ela pede um preço de sangue. Mas o Senhor mesmo também nos deu meios para que não fôssemos julgados por essa justiça.
quão grandes são as misericórdias do Senhor. Verdadeiramente, Pai, o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia. Por isso, Senhor, eu peço que não deixe que isso se aparte do seu povo. Que esse memorial nunca deixe de existir no nosso meio até que Cristo venha nos buscar. Que a todo dia, Deus, nós viemos lembrar que o Senhor está conosco, está no nosso meio. Que da mesma maneira que o Senhor Deus é santo, o Senhor Deus cuida e nos guarda, nos abençoa. O Senhor também é um Deus que está sempre bramando como um leão. E Pai, não queremos nunca sermos contados entre aqueles que festejam esse dia simplesmente para dar presente e chocolate, como uma desculpa para ver a família, sendo que os outros anos não dão. Uma data como qualquer outra que seja, que nada é ensinado aos filhos e às filhas, que os pais nada falam para abençoar as suas gerações. Não queremos perder, Pai, tamanho significado que é esse dia, porque é só graças a Ti que todas essas coisas puderam acontecer, e não foi qualquer coisa, pois foi preço de sangue para essa data existir. Foi preço de um sangue precioso para Ti. Foi preço de um primogênito para que outros pudessem ser chamados de filhos. Não queremos ser filhos ingratos, Pai. Não queremos ser filhos que uma hora o Pai fala e logo se esquece. Que o Pai fala, dizem que vão fazer, mas não fazem. Mas como a Tua parábola diz, Senhor, queremos que mesmo sendo aqueles, Pai, que resmungam, que se irritam, que não entendem tudo que você fala, que bravejam, mas ainda assim vão lá e fazem aquilo que o Senhor ordenou. Mesmo, Pai, que sejamos cabeça dura, mas que nós façamos, Pai, como o Senhor disse. Pois o filho que faz, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo irritado, é o que ama verdadeiramente. O Senhor é aquele que nos amou primeiro. O Senhor é aquele que passou primeiro no nosso meio. O Senhor é aquele que primeiro veio para que nós pudéssemos ser salvos, sarando as nossas pisaduras, limpando os nossos pecados, nos livrando da morte, nos amando primeiro, mesmo antes de fazermos qualquer uma dessas coisas. Mas que agora, Deus, que nós entendemos isso, que nós venhamos dar frutos dignos de arrependimento, que venhamos dar, Pai, frutos que demonstram que isso é uma verdade em nossas vidas, mesmo na nossa imperfeição, nas nossas limitações, mas que nós viemos testemunhar, Senhor, que a Páscoa ela existe, que
que a Páscoa é uma verdade muito maior do que o mundo acha. Que a Páscoa é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a oração que eu lhe faço, Pai. Mas já te agradeço e glorifico por tudo que o Senhor fará por nós. Pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, por essa semana que continuará. E eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Pastora Gil. Que Deus continue abençoando o pastor, essa palavra poderosa e tremenda. Eu vou estar chamando aqui o Ministério Shekinah, nós vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 15 da nossa harpa. Amém? A igreja pode se assentar no nome de Jesus. Os irmãos podem estar louvando conosco também. Hino 15 da nossa harpa cristã. Ó, consegue, eu andei impedido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
Ministério Shekinah agradece a oportunidade no nome de Jesus, amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta mensagem linda. Obrigado, ó Pai, porque verdadeiramente, como aprendemos, devemos viver, ó Pai, na Páscoa e valorizar essa Páscoa todos os dias, porque o Senhor virá buscar a sua igreja, aleluia. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E verdadeiramente, ó Pai, nós queremos estar contigo, para onde o Senhor estiver, a tua igreja, aleluia, esteja também para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e queremos viver a tua palavra em obediência, colocar, ó Pai, verdadeiramente a tua palavra em prática, amando, perdoando, andando, ó Pai, em santidade, nos desviando, ó Pai, do pecado, porque, ó Pai, queremos ser um canal de bênção, testemunhar, ó Pai, que só o Senhor salva, que o Senhor é o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos no nome de Jesus, amém? Levanta as tuas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja, aleluia, conosco, com a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, essa igreja que vai morar no céu, e a igreja diz: amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. E quem nos fortalece é Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abraça o teu irmão. Uma feliz Páscoa para nossas vidas, no nome de Jesus. Nós temos aqui um cafezinho, um chazinho. Eu gostaria que os irmãos, nesse momento, compartilhassem a mesa. Um café, um chá, biscoito, bolo.